News CNN. É breaking news. Agora, Supremo Tribunal Federal suspende parte de ação penal contra a Ramagem. Vamos chamar Theo Cury para detalhar essa notícia, informação importante. Ontem, a oposição, esses dias a oposição estava toda comemorando que conseguiu votar essa suspensão dessa investigação no Congresso. E agora o Supremo mudou tudo de novo, Theo. É isso, Débora, Yuri, a decisão não foi tomada ainda, mas a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para derrubar a decisão. Mais um voto acaba de chegar, é o do ministro Flávio Dino. Então, 4 ministros votaram até esse momento. Falta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. São os 5 ministros que fazem parte da primeira turma do STF. Obviamente, a gente vem trazendo isso aqui ao longo dos últimos dias, uma decisão como essa que era esperada, porque a decisão do Supremo segue à risca o que prevê a Constituição Federal no caso de uma investigação e de uma ação penal aberta contra um parlamentar em exercício, mas isso, obviamente, trará consequências institucionais entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, entre o Judiciário e o Legislativo, que já vem, por meio de notas, por meio de publicações de parlamentares da oposição, criticando o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso, é o relator dessa ação penal contra os denunciados pela PGR por uma participação em uma suposta trama golpista no final do governo de Jair Bolsonaro. Havia uma série de críticas a esse posicionamento do ministro, que vem sendo acompanhado pelos demais colegas. Em linhas gerais, o que aconteceu para quem chegou agora e está em dúvida com relação a esse ponto específico? A PGR denuncia Alexandre Ramagem e outras mais de 30 pessoas por uma participação em uma suposta trama golpista. A denúncia é dividida em núcleos. O primeiro núcleo tem a denúncia aceita, assim como os demais, pela primeira turma do Supremo. Como se trata de um parlamentar na ativa, de um deputado que está em exercício, que assumiu o cargo em 2023, o que o Supremo Tribunal Federal tem de fazer quando uma ação penal é aberta contra o parlamentar da ativa é comunicar por meio de um ofício que foi enviado pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, à Câmara dos Deputados, dizendo: olha, Câmara, em linhas gerais, obviamente, o Supremo aceitou a denúncia contra esse parlamentar, a Câmara tem como prerrogativa, e está na Constituição Federal isso, suspender ou manter a ação com relação aos crimes que foram cometidos depois da diplomação, não aos crimes cometidos antes da diplomação, que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022. Com relação à Ramagem, virou réu por 5 crimes: dano ao patrimônio público tombado, deterioração do patrimônio público, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. Desses 5 crimes, a Câmara poderia suspender 2 crimes que foram cometidos de acordo com a Procuradoria-Geral da República depois da diplomação: dano ao patrimônio e deterioração. Somente esses 2. Os outros 3 crimes, a Câmara não poderia tomar uma decisão. Quando isso chegou na Câmara, o que aconteceu? A Câmara ampliou de 2, que eram previstos pela Constituição, previstos pelo Supremo Tribunal Federal, para 5, ou seja, para todos os crimes que supostamente foram cometidos e que são atribuídos pela PGR ao Alexandre Ramagem. Para além disso, houve uma extensão para outras pessoas que não o Alexandre Ramagem, como, por exemplo, Jair Bolsonaro, que são considerados co-réus. Quando isso volta ao Supremo, o presidente da Câmara dos Deputados institucionalmente comunica Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, da decisão que foi tomada pelo plenário da Câmara. E aí, o Supremo começa a votar por meio da primeira turma e toma essa decisão. Qual que é o entendimento? O entendimento é o que prevê a Constituição. O Supremo diz, nessa maioria formada até esse momento com 4 votos, o Supremo diz: a Câmara só tem o poder de suspender a ação penal com relação aos 2 crimes que foram cometidos depois da diplomação, não antes. A Câmara não tem esse poder e a própria Constituição Federal diz isso. E a Câmara também não pode estender aos co-réus, somente ao único parlamentar que foi denunciado, que é o Alexandre Ramagem.
Então, ele não poderia estender, por exemplo, à Câmara essa decisão, suspender o processo envolvendo Jair Bolsonaro, envolvendo o Anderson Torres, porque eles não têm um cargo de parlamentar, como é o caso de Alexandre Ramagem. Em linhas gerais, é essa a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão não foi tomada, obviamente o julgamento continua, mas já há uma maioria, 4 ministros votaram nesse sentido, de que não pode retroceder para antes da diplomação, e a Constituição é muito clara com relação a isso, ou seja, não poderia suspender para outros 3 crimes atribuídos ao Alexandre Ramagem e também não poderia estender a outras pessoas que não são parlamentares em exercício. É isso que o Supremo diz com essa maioria formada e que, obviamente, vai dar o que falar. Obviamente vai trazer um desgaste institucional grande e que a gente vai acompanhar a partir de agora. Sem dúvida alguma. Vamos trazer a Carol Rosito, nossa repórter, que está acompanhando o avanço desta votação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Já está na tela conosco. Carol, boa tarde. Detalha pra gente quais ministros já votaram na primeira turma. Oi, Yuri, boa tarde para você também, boa tarde a todos. A gente está acompanhando esse julgamento acontecendo no plenário virtual, né? Foi até um pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ao presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, assim que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, transferiu toda a repercussão, então, da decisão tomada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira para Zanin na primeira turma, já que o assunto em relação aos réus, ao processo, a tentativa de golpe, está sendo analisado pelos 5 ministros da primeira turma. Bom, até o momento, 4-0, formando maioria agora com o último voto. Seguiram o relator Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, também Fux e Flávio Dino com algumas ressalvas. De qualquer maneira, os ministros entenderam, né, que a Câmara dos Deputados não pode sustar completamente a ação penal contra Alexandre Ramagem. A Câmara aprovou essa semana uma decisão para suspender a ação contra o parlamentar dentro do Supremo Tribunal Federal em relação às investigações do plano de golpe e ainda, sem citar diretamente Ramagem no relatório que foi aprovado tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto também no plenário da Câmara dos Deputados, até por isso a preocupação de parlamentares da base governista. Segundo a avaliação de deputados, o texto que foi aprovado pela Câmara abriria brechas para outros réus, né, sem ser parlamentar. Então, a decisão de Moraes também deixa claro que essa suspensão não pode valer para demais réus, a não ser parlamentar, né? Então, especificamente, somente para o caso de Alexandre Ramagem. A preocupação da base aliada era que a decisão tomada pela Câmara poderia beneficiar, de alguma maneira, ex-ministros ou até o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros da gestão Bolsonaro, que também se tornaram réus na investigação, no processo todo da tentativa de golpe. Agora, esse processo, esse julgamento, já é considerado aí o mais novo imbróglio envolvendo a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que foi tomada pela Câmara essa semana, que contraria a primeira decisão que foi tomada ainda em abril por Cristiano Zanin, que já tinha dito que a Câmara não poderia suspender integralmente a ação, que caberia aos deputados analisar e suspender, por exemplo, apenas aqueles crimes que Ramagem, né, que foram colocados em cima de Ramagem após a diplomação do parlamentar, né? Então, após a diplomação que ocorreu no final de 2022, para que ele tornasse parlamentar ainda no início ali de 2023. A Câmara dos Deputados entendeu de maneira contrária à decisão do STF, falando o seguinte: não, vamos suspender sim toda a ação penal. E aí, bom, se instala mais essa nova crise envolvendo STF e Câmara dos Deputados. A própria base governista, que apesar de não ter conseguido grandes instrumentos na votação do plenário, né, até por ter sido barrada pelo presidente Hugo Mota na apresentação de emendas, de tentativas de obstrução dentro do plenário, acreditava e apostava nessa decisão do Supremo agora para derrubar
o que tinha sido decidido pela Câmara essa semana. A oposição também já se manifesta de maneira contrária, criticando a decisão dos ministros. De qualquer maneira, o julgamento segue aberto até a próxima terça-feira. Vamos acompanhar de perto, Yuri. Muito obrigado pelas informações, Carol Rosito, trazendo detalhes desta formação de maioria no STF, 4 votos a 0.